Em Esparta, o nascimento não era o começo da vida. Era o início de um julgamento. Quando uma criança vinha ao mundo naquela cidade antiga, não havia celebração imediata, não havia abraços calorosos ou lágrimas de alegria. Havia apenas o silêncio pesado de uma tradição que remontava séculos. Uma tradição que separava os fortes dos fracos antes mesmo que a vida pudesse florescer. Os anciãos da cidade, homens de rostos marcados pelo tempo e pela guerra, reuniam-se em círculo. Suas vestes eram simples, suas expressões impenetráveis. Eles observavam o recém-nascido com olhos que haviam visto gerações inteiras nascer e morrer. Olhos que não conheciam piedade, apenas dever. A criança era colocada diante deles, nua, exposta ao ar frio das montanhas que cercavam Esparta. O teste começava ali, naquele momento frágil entre a vida e a morte. Se a criança era forte, se seus membros eram firmes e seu choro vigoroso, ela era aceita. Se havia qualquer sinal de fraqueza, qualquer deformidade ou fragilidade, o destino estava selado. Não havia espaço para compaixão em Esparta, porque a cidade não podia se dar ao luxo de alimentar aqueles que não poderiam defendê-la. Este era o primeiro e mais cruel dos ensinamentos. Em Esparta, o indivíduo não pertencia a si mesmo. Ele pertencia à polis, a cidade-estado que exigia tudo de seus filhos. Agogê, o sistema de treinamento que definiria as vidas daquelas crianças aceitas, era mais do que uma escola militar. Era um ritual de transformação, um processo que arrancava a infância da alma e plantava no lugar dela a semente do guerreiro. Aos 7 anos, os meninos eram retirados de suas famílias. Não havia despedidas emocionadas, não havia promessas de retorno. Havia apenas a marcha silenciosa até os campos de treinamento, onde a dor se tornaria sua companheira constante. Agogê não ensinava apenas a lutar, ela ensinava a suportar. Ensinava que a fome era uma disciplina, que o frio era um mestre, que a dor era uma aliada. Os meninos aprendiam a roubar comida não porque era permitido, mas porque a sobrevivência exigia astúcia. Se fossem pegos, a punição era severa, não pelo ato de roubar, mas pela incompetência de serem descobertos. Cada lição era uma ferida, cada dia uma batalha pela dignidade. O dever não era uma virtude que se escolhia em Esparta. Era uma obrigação sagrada, gravada na alma desde o nascimento. A força não era admirada como um talento, mas exigida como um requisito mínimo para a existência. Aqueles que falhavam não eram expulsos, eram esquecidos, apagados da memória coletiva como se nunca tivessem existido. Este era o preço da grandeza espartana, a completa subjugação do eu em favor do todo. Não havia espaço para sonhos individuais, para aspirações pessoais, para o desejo de ser algo além de um escudo na falange. Em Esparta, viver era preparar-se para morrer. E morrer com honra era a única forma de verdadeiramente viver. Os meninos cresciam sob esse peso, sob essa responsabilidade que esmagava os fracos e forjava os fortes. Eles aprendiam que a vida não tinha valor intrínseco, que o significado da existência estava apenas no serviço à cidade. E quando olhavam para o futuro, não viam anos de paz ou felicidade. Viam apenas o campo de batalha, o lugar onde provariam seu valor ou morreriam tentando. Este era o nascimento do dever espartano, uma força que moldaria não apenas uma cidade, mas uma ideia que atravessaria milênios, inspirando e assombrando a humanidade em igual medida. O frio cortava como lâminas invisíveis através das roupas esfarrapadas que mal cobriam os corpos dos jovens espartanos. Eles não recebiam mantos grossos ou cobertores quentes. Recebiam apenas o suficiente para sobreviver, nunca para ter conforto. O conforto era considerado o primeiro passo para a fraqueza. E a fraqueza era um pecado imperdoável. Os instrutores, veteranos de incontáveis batalhas, homens cujos corpos eram mapas de cicatrizes, observavam com olhos que nada perdoavam. Eles não eram cruéis por prazer, mas por necessidade. Cada golpe que desferiam
Cada insulto que proferiam, cada privação que impunham, tudo servia a um propósito maior: transformar crianças em armas vivas. A fome era constante. As refeições eram escassas e insuficientes, propositalmente calculadas para manter os meninos no limite da inanição. Isso os forçava a caçar, a improvisar, a desenvolver a mesma astúcia que precisariam em campanha militar. Um guerreiro espartano deveria ser capaz de sobreviver com nada, de encontrar recursos onde outros veriam apenas deserto. A dor era ensinada como uma língua que todos deveriam aprender a falar fluentemente. Os exercícios eram brutais, projetados para quebrar o corpo antes de reconstruí-lo mais forte. Corridas intermináveis sob o sol escaldante, combates corpo a corpo onde não havia vencedores, apenas sobreviventes, marchas que duravam dias sem descanso adequado. Cada atividade empurrava os limites do humanamente possível, e aqueles que reclamavam eram castigados não com violência adicional, mas com desprezo, algo muito mais cortante para um jovem espartano. O silêncio era uma virtude cultivada com fervor religioso. Os espartanos eram conhecidos em toda a Grécia por sua lacônica forma de falar, usando o mínimo de palavras possível para expressar o máximo de significado. Esta não era apenas uma preferência cultural, mas uma disciplina militar. Palavras desnecessárias eram vistas como fraqueza, como falta de controle. Um verdadeiro guerreiro não precisava de discursos longos ou explicações elaboradas. Sua presença falava por ele, seus atos definiam seu caráter. A obediência era absoluta e inquestionável. Não havia espaço para debate ou questionamento das ordens. Os instrutores diziam, os meninos obedeciam. Esta cadeia de comando inflexível criava uma unidade de propósito que se tornaria lendária nos campos de batalha. Quando um comandante espartano ordenava um avanço, não havia hesitação. Quando ordenava uma retirada, não havia confusão. A vontade individual era dissolvida na vontade coletiva, criando uma máquina de guerra de eficiência aterradora. Os anos passavam, cada um mais duro que o anterior. Os meninos se tornavam adolescentes. Seus corpos começavam a ganhar a musculatura que os definiria como homens. Mas a transformação mais profunda acontecia dentro deles, em lugares que nenhum olho podia ver. Eles paravam de temer a morte. Não por coragem cega ou fanatismo, mas por uma compreensão profunda de que a vida tinha apenas um propósito: servir Esparta. E se servir Esparta significava morrer, então a morte era apenas o cumprimento do dever, nada mais. Esta filosofia os separava de todos os outros guerreiros da Grécia. Soldados de outras cidades lutavam por glória, por riqueza, por poder. Os espartanos lutavam porque era isso que nasceram para fazer. Não havia escolha, não havia alternativa. E, paradoxalmente, essa falta de escolha os libertava do medo que paralisava outros homens no momento decisivo da batalha. Quando Roma ainda era uma república nascente, sonhando com os impérios que construiria, Esparta já havia pagado o preço da liberdade em sangue e sacrifício por gerações. Entre os muitos guerreiros que marcharam sob a bandeira espartana, nenhum nome ressoaria através dos séculos com mais poder do que Leônidas. Ele não era apenas um rei, era a personificação de tudo que Esparta representava: disciplina, coragem e um senso de dever que transcendia a própria vida. Leônidas nasceu na realeza, mas isso não o poupou dos rigores da agogê. Ele treinou ao lado de filhos de cidadãos comuns, suportou as mesmas privações, sangrou nas mesmas arenas de treinamento. Esta experiência compartilhada criava uma conexão entre o rei e seus guerreiros que outras nações não podiam compreender. Quando Leônidas dava uma ordem, não era um aristocrata distante falando com subordinados. Era um irmão de armas liderando seus iguais. O mundo estava mudando rapidamente naqueles dias. A leste, um império crescia com ambições que ameaçavam engolir toda a Grécia.
Xerxes, o grande rei da Pérsia, havia construído um exército de proporções inimagináveis. Números variam nas histórias, mas todos concordam que eram centenas de milhares, talvez milhões de homens, vindos de todos os cantos de seu vasto império. Soldados persas, medos, bactrianos, imortais de elite que nunca conheceram a derrota. Uma maré humana que marchava para o oeste, determinada a subjugar as cidades-estado gregas que ousavam desafiar o poder persa. As notícias chegaram a Esparta como um trovão distante, um aviso de tempestade que se aproximava. Os éforos, os magistrados religiosos que compartilhavam o poder com os reis, consultaram os oráculos. As respostas eram ambíguas, como sempre, mas uma mensagem era clara. Esparta enfrentava sua hora mais sombria. Uma decisão precisava ser tomada, e rápido. O conselho se reuniu e as discussões foram intensas. Alguns argumentavam pela prudência, por esperar que o exército completo pudesse marchar. Outros falavam de alianças, de coordenar com Atenas e outras cidades. Mas havia um problema. Um festival religioso estava próximo, e pela lei espartana, nenhum exército completo poderia marchar durante aquele período sagrado. Era Leônidas quem cortou através das discussões com a clareza típica de um espartano. Ele levaria uma força pequena, mas selecionada, para atrasar os persas. Não 300 soldados quaisquer, mas 300 guerreiros da guarda real. Cada um deles um veterano, cada um deles pai de filhos homens que poderiam continuar sua linhagem. Esta escolha não era casual, era deliberada. Estes eram homens que não apenas lutariam até a morte, mas que poderiam morrer sabendo que suas famílias continuariam. A preparação foi solene. Não havia fanfarras ou discursos grandiosos. Os 300 se reuniram em silêncio, checando suas armas, ajustando suas armaduras. Suas esposas vieram despedir-se, e as palavras trocadas foram poucas, mas carregadas de significado. Não havia promessas de retorno, não havia ilusões sobre o que estava por vir. Apenas um entendimento compartilhado de que alguns sacrifícios transcendem a vida individual. Leônidas visitou o túmulo de seus antepassados na noite antes da partida. Ele ficou ali sozinho por horas, comunicando-se com os fantasmas de reis e guerreiros que vieram antes dele. Que pensamentos passaram por sua mente, ninguém pode saber. Mas quando ele emergiu ao amanhecer, havia uma paz em seu rosto que aqueles que o conheciam reconheceram imediatamente. Era a paz de um homem que havia feito sua escolha e estava em paz com as consequências. A marcha começou ao alvorecer. 300 espartanos, acompanhados por alguns milhares de aliados de outras cidades, começaram a longa jornada para o norte. Eles marchavam em silêncio, o som de suas sandálias contra a estrada de pedra, criando um ritmo hipnótico. Nenhum deles olhou para trás. O desfiladeiro de Termópilas, o portão quente, assim chamado pelas fontes termais que borbulhavam nas proximidades, era um lugar de beleza cruel. De um lado, montanhas íngremes se elevavam, suas encostas rochosas impossíveis de escalar para um exército. Do outro lado, o mar Egeu se estendia até o horizonte, suas ondas batendo contra as rochas com um ritmo eterno. Entre esses dois gigantes da natureza, havia apenas um caminho estreito, tão apertado em alguns pontos que apenas algumas carruagens poderiam passar lado a lado. Era aqui que Leônidas escolheu fazer sua parada. Era aqui que 300 espartanos enfrentariam o maior exército que o mundo já havia visto. Os primeiros dias foram de preparação. Os gregos trabalharam para fortalecer o velho muro fóssil que bloqueava parte do desfiladeiro, empilhando pedras e criando obstáculos adicionais. Cada homem sabia exatamente o que fazer. Cada movimento era calculado para maximizar suas chances de sobrevivência pelo maior tempo possível. Não havia ilusões sobre vitória no sentido tradicional. Esta batalha tinha apenas um objetivo: atrasar os persas tempo suficiente para que a Grécia se organizasse. Quando o exército de Xerxes finalmente apareceu no horizonte,
Foi como assistir uma tempestade se formar. A princípio, era apenas uma nuvem de poeira ao longe. Depois, formas começaram a se materializar dentro daquela nuvem. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de homens, cavalos, carruagens de guerra. Estandartes de incontáveis nações tremulavam ao vento. O som de tantos pés marchando em uníssono era como trovão constante. Era um espetáculo projetado para aterrorizar, para quebrar a vontade de resistência antes que a primeira lança fosse lançada. Os espartanos assistiram em silêncio. Alguns dos aliados gregos começaram a murmurar, o medo evidente em suas vozes. Mas os 300 permaneceram impassíveis. Eles haviam sido treinados a vida inteira para este momento. Xerxes enviou emissários primeiro, oferecendo termos. Se os gregos entregassem suas armas e se submetessem, seriam poupados. A resposta de Leônidas entrou para a história em uma única palavra: venha buscá-las. Esta recusa selou o destino de todos ali presentes, mas também definiu o caráter da resistência que estava por vir. O primeiro ataque persa veio como uma onda. Milhares de soldados investiram contra a posição grega, confiantes em que seus números esmagadores varreriam qualquer defesa. Mas o desfiladeiro estreito negava a Xerxes sua maior vantagem. Ele não podia trazer todo o seu exército para enfrentar os gregos de uma vez. Apenas algumas centenas de persas podiam lutar em determinado momento. E ali encontravam a falange espartana. A formação era uma obra-prima de eficiência militar. Escudos de bronze sobrepostos criavam uma parede impenetrável. Lanças longas projetavam-se através dos espaços entre os escudos, uma floresta de pontas mortais que esperava qualquer um tolo o suficiente para se aproximar. Quando os persas colidiam com esta parede, era como ondas quebrando contra rochas. Eles morriam aos montes, seus corpos se acumulando até que os próximos atacantes tinham que escalar sobre seus camaradas mortos para alcançar a linha espartana. O primeiro dia de batalha terminou com os persas recuando em desordem. Xerxes, assistindo de seu trono elevado, estava incrédulo. Como poderia seu imenso exército ser contido por tão poucos? Ele enviou suas tropas de elite, os imortais, guerreiros que havia conquistado vitórias em toda a Ásia. Mas mesmo os imortais não puderam quebrar a linha espartana. Eles lutaram com bravura, mas bravura sozinha não era suficiente contra a disciplina e habilidade superiores dos espartanos. Dias se passaram assim, cada um uma repetição sangrenta do anterior. Os gregos lutavam das primeiras luzes da manhã até o crepúsculo, quando a escuridão finalmente forçava ambos os lados a se retirarem. Durante a noite, os espartanos cuidavam de seus ferimentos, afiavam suas armas e descansavam brevemente antes do próximo amanhecer trazer novo ciclo de morte. Então veio a traição. Um grego local chamado Efialtes, movido por promessas de recompensa persa, revelou a Xerxes a existência de uma trilha nas montanhas. Esta trilha permitiria que um exército contornasse Termópilas e atacasse os defensores pela retaguarda. Quando Leônidas soube que os persas estavam flanqueando sua posição, ele tomou uma decisão final. Ele dispensou a maioria dos aliados gregos, ordenando-lhes que recuassem e vivessem para lutar outro dia. Mas os 300 espartanos permaneceriam. Eles haviam vindo para morrer e morreriam no cumprimento de seu dever. A última manhã raiou fria e clara. Os espartanos tomaram sua refeição final, cada homem silencioso com seus próprios pensamentos. Leônidas caminhou entre eles, não proferindo discursos grandiosos, mas apenas trocando olhares com guerreiros que haviam se tornado irmãos através de provações compartilhadas. Então, eles marcharam para a frente, sabendo que não haveria retirada desta vez. A batalha final foi carnificina pura. Os espartanos lutaram com uma ferocidade nascida do conhecimento de que cada segundo que ganhavam era mais tempo para a Grécia se preparar. Quando suas lanças quebraram,
eles lutaram com espadas. Quando suas espadas se partiram, eles lutaram com adagas. Quando as adagas foram perdidas, eles lutaram com as mãos nuas e os dentes. Leônidas caiu sob uma tempestade de flechas e lanças. Uma luta feroz eclodiu sobre seu corpo enquanto os espartanos tentavam proteger seu rei mesmo na morte. Um por um, eles caíram. Mas mesmo quando o último espartano finalmente sucumbiu aos ferimentos, a lenda já estava nascendo. Os persas haviam vencido a batalha, mas o custo havia sido astronômico. Milhares de seus melhores guerreiros jaziam mortos no desfiladeiro, e o atraso havia dado à Grécia o tempo precioso que precisava para organizar sua defesa. Xerxes ordenou que o corpo de Leônidas fosse mutilado e crucificado, um ato de raiva que apenas serviu para transformar o rei espartano em mártir. Os gregos que vieram depois, vendo o campo de batalha coberto de corpos persas e os poucos cadáveres espartanos no centro, entenderam imediatamente o que havia acontecido ali. Não era apenas uma batalha, era uma declaração. Era Esparta dizendo ao mundo que havia coisas mais importantes que viver, que a liberdade valia mais que a vida, que o dever transcendia a mortalidade. Em toda a panóplia de um guerreiro espartano, nenhuma peça de equipamento carregava mais significado simbólico que o escudo de bronze. Elmo, couraça, grevas, espada, lança, todas eram importantes, todas eram necessárias para a guerra. Mas o escudo era diferente. O escudo era sagrado. Esta diferença não era apenas prática, embora certamente houvesse razões práticas para a importância do escudo. Na formação de falange, o escudo de cada guerreiro protegia não apenas seu próprio lado esquerdo, mas também o lado direito desprotegido do homem ao seu lado. Era um sistema de defesa mútua que exigia confiança absoluta em seus companheiros. Um único escudo perdido criava uma vulnerabilidade que poderia quebrar toda a formação. Mas além das táticas militares, o escudo representava algo mais profundo na filosofia espartana. Representava a subordinação do indivíduo ao coletivo. A ideia de que a sobrevivência de todos dependia da coragem de cada um. Um guerreiro que jogava fora seu escudo para fugir mais rapidamente estava traindo não apenas a si mesmo, mas todos os homens que confiaram nele, todas as famílias que dependiam da força da falange para sua proteção. As mães espartanas eram famosas por suas palavras duras quando seus filhos marchavam para a guerra. Não havia lágrimas ou súplicas para que retornassem a salvo. Havia apenas uma instrução simples e terrível: volte com seu escudo ou sobre ele. Estas palavras continham toda a filosofia espartana destilada em uma única frase. Voltar com o escudo significava voltar vitorioso ou pelo menos com honra intacta. Voltar sobre o escudo significava morrer lutando, pois os caídos eram carregados do campo de batalha em seus próprios escudos. Voltar sem o escudo era impensável, uma desonra pior que a própria morte. As mulheres de Esparta eram únicas entre as gregas em muitos aspectos. Elas recebiam educação, possuíam propriedades, tinham voz nos assuntos da cidade, mas esta liberdade vinha com uma expectativa correspondente. Elas eram as guardiãs da honra espartana, as que criavam os futuros guerreiros, as que mantinham a cidade funcionando enquanto os homens estavam em campanha. Elas deviam ser tão duras quanto seus maridos e filhos, tão dedicadas ao ideal espartano quanto qualquer soldado. Histórias abundavam sobre mulheres espartanas que escolhiam a honra sobre o sentimento. Uma mãe que, ao saber que seus 5 filhos haviam morrido em batalha, não chorou, mas perguntou apenas se Esparta havia vencido. Ao saber que sim, ela declarou-se feliz e foi ao templo agradecer aos deuses. Outra mulher, ao ver seu filho único fugir de uma batalha, matou-o ela mesma, dizendo que havia dado à luz um covarde indigno de chamar-se espartano.
Estas histórias podem parecer cruéis para ouvidos modernos, mas elas revelam a profundidade do compromisso espartano com seus ideais. A honra não era apenas uma palavra bonita, era a própria estrutura que mantinha a sociedade unida. Em uma cidade constantemente ameaçada por inimigos externos e pela sempre presente possibilidade de revolta dos ilotas, a população escravizada, que superava em muito os cidadãos espartanos livres, não havia espaço para fraqueza. Cada momento de hesitação, cada ato de covardia, cada falha em cumprir o dever, tudo isso ameaçava não apenas o indivíduo, mas a sobrevivência de toda a polis. O escudo, portanto, tornou-se mais que metal e madeira cobertos de bronze. Tornou-se um símbolo vivo dos valores que definiam Esparta. Era o físico manifestado do conceito abstrato de dever. Quando um jovem recebia seu escudo ao completar o treinamento da Agogê, não era apenas uma cerimônia de graduação. Era uma iniciação em uma irmandade de guerreiros que se estendia através de gerações. O escudo que ele recebia havia pertencido a seu pai e ao pai de seu pai antes dele. Cada arranhão e amassado contava uma história de batalhas passadas, de momentos em que aquele pedaço de bronze fez a diferença entre vida e morte. E agora era a responsabilidade dele adicionar sua própria história a esse legado, de passar o escudo intacto para a próxima geração ou morrer tentando. Nos momentos de silêncio após as batalhas, quando os sobreviventes reuniam os caídos e contavam os mortos, os escudos dos guerreiros espartanos sempre estavam ali, ainda segurados firmemente, mesmo em mãos sem vida. Esta imagem, repetida incontáveis vezes ao longo dos séculos de história espartana, tornou-se definidora de quem eram como povo. Eles não eram apenas guerreiros habilidosos ou soldados disciplinados. Eram homens que haviam internalizado tão completamente o código da honra que mesmo a morte não podia fazê-los largá-lo. E esse código, transmitido através de gerações, mantido vivo pelas mães que criavam filhos para a guerra e pelas viúvas que honravam maridos caídos, era o verdadeiro escudo de Esparta, mais forte que qualquer bronze, mais duradouro que qualquer pedra. O corpo de um homem pode cair, pode apodrecer, pode ser esquecido pela terra que o engole, mas o exemplo que ele deixa, as ações que ele realiza em momentos decisivos, essas coisas podem ecoar através dos séculos, tocando vidas que ele nunca conheceu, inspirando corações em terras que ele nunca visitou. Termópilas não foi apenas uma batalha, foi uma lição que a Grécia Antiga aprendeu profundamente, uma lição que mudaria o curso da história. Quando as notícias do que havia acontecido no desfiladeiro chegaram a Atenas, a reação inicial foi de luto e desespero. 300 dos melhores guerreiros da Grécia haviam morrido, e o exército persa continuava avançando, aparentemente imparável. Mas à medida que os detalhes da batalha se tornavam conhecidos, à medida que testemunhas oculares contavam histórias da resistência épica dos espartanos, algo mudou no espírito grego. Se alguns poucos homens podiam causar tal devastação ao vasto exército de Xerxes, se a disciplina e a coragem podiam superar números esmagadores, mesmo em derrota, então talvez a vitória final não fosse impossível. Atenas, sob a liderança de Temístocles, tomou a decisão audaciosa de evacuar a cidade e apostar tudo em sua frota naval. Quando os persas finalmente chegaram e queimaram a cidade abandonada, parecia uma vitória vazia. O verdadeiro confronto viria no mar, nas águas estreitas perto de Salamina. Ali, a estratégia grega, inspirada pelo exemplo espartano de usar terreno estreito para negar vantagens numéricas ao inimigo, triunfou espetacularmente. A frota persa foi destruída, e Xerxes, temendo ficar preso na Grécia com suas linhas de suprimento cortadas, recuou com a maior parte de seu exército.
O comandante que ele deixou para trás, Mardônio, seria derrotado no ano seguinte na Batalha de Plateia, onde espartanos, lutando ao lado de outros gregos, finalmente encerraram a ameaça persa de uma vez por todas. Em todas essas vitórias, o espírito de Termópilas estava presente. Os soldados gregos lutavam com uma determinação alimentada pela memória daqueles 300 que haviam se sacrificado. Eles sabiam que estavam defendendo não apenas suas próprias vidas ou propriedades, mas algo maior. A ideia de que homens livres lutando por suas casas eram superiores a escravos lutando para o capricho de um déspota. Mas o impacto de Termópilas foi além do campo de batalha. Filósofos começaram a usar o exemplo espartano em suas discussões sobre virtude e dever. O que significava viver uma boa vida? Os espartanos forneceram uma resposta clara. Uma boa vida era aquela vivida em serviço a algo maior que si mesmo. Os poetas compuseram versos sobre Leônidas e seus homens. Um epigrama famoso, atribuído ao poeta Simônides, foi gravado em um memorial no próprio desfiladeiro. Estrangeiro, vá dizer aos espartanos que aqui jazemos obedientes às suas leis. Nestas poucas palavras estava capturada toda a essência do sacrifício espartano. Eles não haviam morrido buscando glória pessoal ou riqueza. Haviam morrido simplesmente fazendo o que lhes foi ensinado desde o nascimento: obedecer, servir, sacrificar. Mesmo entre os inimigos de Esparta, entre aqueles que tinham todas as razões para odiá-los, havia um reconhecimento relutante da grandeza do que havia sido feito em Termópilas. Xerxes mesmo, apesar de sua raiva que o levou a mutilar o corpo de Leônidas, não pôde deixar de admirar a coragem dos defensores. Contos persas da batalha, passados através de gerações, falavam com o respeito dos guerreiros que nunca recuaram, que transformaram um desfiladeiro estreito em túmulo de milhares. Este respeito universal era, em si, extraordinário. Guerra antiga era frequentemente brutal e sem honra, com massacres de populações civis e destruição indiscriminada. Mas Termópilas estabeleceu um padrão diferente. Mostrou que havia algo nobre em lutar contra probabilidades impossíveis, em escolher a morte com honra sobre a vida sem ela. E esta noção se enraizou profundamente na consciência grega. Ao longo das décadas e séculos que se seguiram, Esparta se tornaria um tipo de referência moral para o resto da Grécia. Quando outras cidades caíam em disputa ou decadência, Esparta era apontada como exemplo de como uma sociedade deveria se organizar, de como cidadãos deveriam se comportar. Este status não era totalmente merecido, como eventos posteriores provariam. Esparta tinha suas próprias falhas profundas, suas próprias traições dos ideais que supostamente representava. Mas no momento após Termópilas, tudo isso estava no futuro. No presente, havia apenas o brilho dourado do sacrifício heróico. O preço desse sacrifício não era pequeno. 300 famílias haviam perdido seus pais, maridos, filhos. A cidade de Esparta, com sua população já pequena de cidadãos completos, havia pago um custo terrível. Mas mesmo esse custo tornou-se parte da glória. Mostrou que Esparta estava disposta a pagar qualquer preço pela liberdade, que não havia sacrifício grande demais quando a sobrevivência da polis estava em jogo. Esta disposição para sacrificar criou uma reputação que serviria a Esparta bem nos anos vindouros. Inimigos em potencial pensavam 2 vezes antes de desafiar uma cidade cujos cidadãos viam a morte como apenas mais um dever a ser cumprido. E em toda a Grécia, jovens cresciam ouvindo a história de Termópilas, sonhando que um dia eles também poderiam provar seu valor da mesma maneira, que eles também poderiam deixar um legado que duraria além da morte do corpo físico. Quando a guerra contra os persas finalmente terminou, Esparta encontrou-se em uma posição de prestígio sem precedentes. A cidade que havia liderado a resistência contra o maior império do mundo
era agora reconhecida como a principal potência militar da Grécia. Mas com essa vitória veio algo que os espartanos não estavam preparados para enfrentar: o próprio sucesso. As décadas que se seguiram à derrota persa foram marcadas por uma mudança sutil, mas profunda no caráter espartano. A cidade que havia se definido pelo sacrifício começou a se definir pelo poder. A humildade que vinha de saber que a sobrevivência nunca estava garantida foi substituída pela arrogância de quem acreditava ser invencível. Este foi o começo do fim, embora poucos pudessem ver isso na época. A Guerra do Peloponeso, aquele conflito longo e amargo entre Esparta e Atenas, que duraria décadas e consumiria uma geração inteira de gregos, não começou com nobres ideais ou causas justas. Começou com ciúme, medo e ambição. Esparta, acostumada a ser a potência dominante, via o crescimento de Atenas como ameaça. Atenas, com sua democracia vibrante e império marítimo em expansão, representava tudo que Esparta não era: inovadora, culturalmente rica, aberta a ideias novas. As duas cidades eram opostos filosóficos, e na Grécia Antiga, tais oposições frequentemente se resolviam com sangue. A guerra que se seguiu foi catastrófica para ambos os lados. Gerações de jovens morreram em batalhas que não decidiam nada, em cercos que se arrastavam por anos, em expedições que terminavam em desastre. A praga devastou Atenas, matando grande parte de sua população, incluindo o grande estadista Péricles. Esparta, evitando a praga devido ao seu isolamento, viu isso como confirmação de superioridade divina. Mas esta visão era perigosa, alimentando ainda mais o orgulho que estava corroendo os valores tradicionais espartanos. Quando Esparta finalmente emergiu vitoriosa após quase 3 décadas de guerra, foi uma vitória vazia. Atenas estava quebrada, sua frota destruída, seus muros derrubados. Mas Esparta também estava exausta. O custo em vidas espartanas havia sido enorme, e com a população de cidadãos completos já em declínio devido às exigências rigorosas da cidadania e às perdas constantes em guerra, Esparta não tinha como se recuperar facilmente. Mas pior que as perdas físicas eram as perdas morais. Durante a guerra, Esparta havia feito coisas que traíam seus próprios princípios. Havia massacrado populações civis, havia quebrado tratados, havia se aliado até mesmo com a Pérsia, o antigo inimigo, para ganhar vantagem sobre Atenas. Cada um desses atos era justificado como necessário para a vitória, mas coletivamente eles corroeram o fundamento moral sobre o qual Esparta havia sido construída. Após a guerra, Esparta tentou impor sua vontade sobre toda a Grécia. Instalou governos fantoches em outras cidades, colocou guarnições espartanas em lugares que deveriam ser aliados livres, exigiu tributos. Em outras palavras, Esparta começou a agir exatamente como a Pérsia havia agido, como um império opressor em vez de um defensor da liberdade grega. A hipocrisia não passou despercebida. Cidades que haviam lutado ao lado de Esparta contra os persas agora se encontravam sob o jugo espartano. A ironia era amarga. Haviam trocado um senhor distante por um próximo, mas igualmente tirânico. Tebas, Corinto, até mesmo antigas aliadas começaram a se ressentir do domínio espartano. E dentro da própria Esparta, as rachaduras estavam aparecendo. A riqueza fluía para a cidade pela primeira vez em sua história. Ouro e prata, saqueados ou extorquidos de cidades subjugadas, enchiam os cofres espartanos. Mas a antiga lei de Licurgo proibia cidadãos espartanos de possuir ouro ou prata, de se envolver em comércio, de acumular riqueza pessoal. Esta lei havia sido fundamental para manter a igualdade entre os cidadãos, para prevenir que a desigualdade econômica destruísse a unidade social. Agora, essa lei era cada vez mais ignorada. Alguns espartanos, especialmente aqueles que comandavam forças no exterior, começaram a acumular fortunas pessoais.
Retornavam a Esparta com gostos desenvolvidos por luxos que a cidade tradicionalmente desprezava. Suas casas, antes indistinguíveis umas das outras, começaram a mostrar sinais de riqueza. Suas esposas, antes vestidas tão simplesmente quanto qualquer outra mulher espartana, começaram a usar joias e roupas finas. A igualdade, aquele princípio fundamental que havia tornado Esparta única, estava morrendo. E com ela morria a unidade que havia tornado os espartanos invencíveis. Um soldado que lutava ao lado de um igual era uma coisa. Um soldado que lutava ao lado de alguém que ele via como superior ou inferior em riqueza e status era outra completamente diferente. A confiança absoluta necessária para a falange começou a se desfazer. O sistema da Agogê, aquele treinamento brutal que havia produzido gerações de guerreiros incomparáveis, também começou a declinar. Com menos cidadãos nascendo e mais morrendo em guerras intermináveis, o número de jovens passando pelo treinamento diminuiu. E aqueles que passavam não eram submetidos aos mesmos rigores que seus antepassados haviam enfrentado. Instrutores, eles próprios produtos de uma época mais suave, não podiam ou não queriam impor a disciplina antiga. O resultado era previsível. Cada nova geração de guerreiros espartanos era um pouco menos formidável que a anterior. Em 371 a.C., apenas 64 anos após a vitória sobre Atenas, o impensável aconteceu. Tebas, uma cidade que Esparta havia dominado e humilhado, derrotou um exército espartano em campo aberto na Batalha de Leuctra. Não foi apenas uma derrota, foi uma catástrofe. 400 espartanos, incluindo o rei Cleombroto, morreram naquele dia. Para uma cidade com uma população de cidadãos já criticamente baixa, era um golpe devastador. Mas ainda pior era o impacto psicológico. A aura de invencibilidade espartana, construída ao longo de séculos, foi destruída em uma única tarde. Tebas seguiu sua vitória invadindo a própria Lacônia, o coração da Esparta. Pela primeira vez em séculos, o território espartano foi pisoteado por exércitos inimigos. Os tebanos libertaram os ilotas da Messênia, a população escravizada que havia fornecido o trabalho agrícola que permitia aos cidadãos espartanos dedicarem suas vidas ao treinamento militar. Sem os ilotas, toda a base econômica de Esparta colapsou. A cidade que havia dominado a Grécia por uma geração encontrou-se de repente lutando pela própria sobrevivência. E enquanto lutava, os valores que a haviam tornado grande estavam sendo esquecidos. O dever deu lugar à ambição pessoal. O sacrifício pelo bem comum foi substituído pela busca de ganho individual. A disciplina que havia sido a marca registrada espartana tornou-se apenas memória de velhos que lembravam de dias melhores. Esparta sobreviveria por séculos ainda, mas como uma sombra de sua antiga glória. A cidade que havia ensinado à Grécia o significado de coragem tornou-se pouco mais que uma atração turística, onde visitantes romanos viriam para ver exibições encenadas de antigas tradições espartanas, performances vazias de rituais que haviam perdido todo o significado real. O orgulho havia destruído o que o poder persa não conseguira. A vitória havia trazido o que a derrota nunca poderia. Esparta havia esquecido a lição mais importante que seus próprios ancestrais haviam ensinado em Termópilas, que a grandeza verdadeira não vem de dominar outros, mas de dominar a si mesmo. Que o maior inimigo não é aquele que empunha uma espada contra você, mas a corrupção que cresce dentro quando você para de lutar contra suas próprias fraquezas. Os guerreiros de Leônidas haviam morrido para preservar a liberdade grega. Seus descendentes jogaram essa liberdade fora em busca de império, e ao fazê-lo, perderam sua própria alma. Os espartanos morreram, suas armas enferrujaram, suas armaduras se despedaçaram, suas casas desmoronaram em pó.
A própria cidade de Esparta eventualmente foi abandonada, suas ruínas lentamente sendo engolidas pela vegetação da Lacônia. Os nomes dos 300 que caíram em Termópilas foram esquecidos, exceto por Leônidas, e mesmo seu nome sobreviveu não nas bocas dos espartanos, mas nos livros de povos estrangeiros. O povo espartano desapareceu da história, absorvido por conquistadores, diluído por casamentos, apagado pelo tempo inexorável que consome todas as coisas mortais. Mas a ideia de Esparta, essa sobreviveu, essa prosperou, essa se tornou imortal, de maneiras que nenhum guerreiro espartano poderia ter previsto, ou talvez até mesmo desejado. Quando as legiões romanas marchavam para a batalha, seus comandantes invocavam o exemplo espartano. Soldados romanos eram ensinados sobre Termópilas como o padrão supremo de coragem militar. Quando o Império Romano finalmente caiu e a Europa mergulhou em séculos de fragmentação, o ideal espartano sobreviveu nos códigos de cavalaria medieval, naquela noção de que um guerreiro tinha deveres que transcendiam a mera sobrevivência, que a honra era mais importante que a vida. Durante o Renascimento, quando estudiosos redescobriram os textos clássicos, Esparta foi examinada, debatida, idealizada. Filósofos políticos usaram Esparta como exemplo ao discutir a natureza do Estado ideal. Alguns a viam como modelo de disciplina e virtude cívica. Outros a viam como advertência sobre os perigos de sacrificar a liberdade individual no altar do bem coletivo. Ambas as interpretações continham verdade e ambas mantinham viva a memória espartana. Nos tempos modernos, o nome Esparta foi invocado por incontáveis causas, algumas nobres, outras menos. Revolucionários o usaram para justificar sacrifício pela liberdade. Ditadores o usaram para glorificar a obediência cega ao Estado. Educadores o usaram como exemplo de disciplina rigorosa. Treinadores esportivos o usaram para motivar atletas a empurrar além de seus limites. Em todos esses usos, havia uma percepção, ainda que distorcida, de algo essencial sobre o que Esparta representava. Não era sobre a guerra em si. Muitas civilizações foram guerreiras, não era sobre disciplina sozinha. Muitos exércitos foram disciplinados. Era sobre a completude do compromisso, sobre a ideia de que havia princípios pelos quais valia a pena não apenas lutar, mas morrer. Era sobre a noção radical de que o indivíduo encontra seu significado mais profundo, não na busca de felicidade ou conforto pessoal, mas no serviço a algo maior. Esta ideia é eternamente controversa porque desafia a intuição básica de autopreservação que governa a maior parte do comportamento humano. Mas é também eternamente fascinante porque toca em algo profundo na psique humana. Um anseio por significado que vai além da mera existência. O legado espartano ressoa particularmente forte em momentos de crise, quando sociedades enfrentam ameaças existenciais e são forçadas a considerar quais sacrifícios estão dispostas a fazer. Durante as duas guerras mundiais do século XX, o exemplo de Termópilas foi repetidamente invocado. Soldados indo para batalhas, onde as probabilidades estavam contra eles, encontravam inspiração na história daqueles 300 que haviam enfrentado impossíveis 2.500 anos antes. Mas talvez o aspecto mais profundo do legado espartano não seja sobre guerra de forma alguma. É sobre a ideia de excelência, sobre empurrar-se além do que parece possível, sobre recusar-se a aceitar mediocridade ou fazer desculpas. A Gogê, despida de sua brutalidade específica, representa um compromisso com o autoaperfeiçoamento que muitas pessoas em muitas épocas encontraram inspirador. A noção de que grandes realizações exigem grandes sacrifícios, que nada de valor vem facilmente, que o caráter é forjado através de adversidade, todas essas ideias podem ser rastreadas de volta, em parte, ao exemplo espartano. É importante reconhecer
que Esparta real era profundamente falha. Era uma sociedade escravista que dependia da opressão brutal de uma população muito maior de ilotas. Sua misoginia, embora talvez menos severa que em outras cidades gregas, ainda negava às mulheres direitos políticos completos. Sua xenofobia a isolava e eventualmente contribuía para seu declínio. Sua rigidez tornava difícil adaptar-se a circunstâncias mudadas. E como vimos, seus próprios princípios eram abandonados quando se tornavam inconvenientes. Mas o legado de Esparta não é sobre a realidade histórica completa. É sobre certas ideias que foram destiladas dessa realidade e assumiram vida própria. A ideia de que a liberdade vale qualquer preço. A ideia de que a lealdade aos companheiros é sagrada. A ideia de que a excelência exige dedicação total. A ideia de que alguns princípios são mais importantes que o conforto ou mesmo a vida. Estas ideias transcenderam sua origem específica e se tornaram parte do patrimônio humano comum. Hoje, milênios após os últimos espartanos verdadeiros desapareceram, seu nome ainda evoca uma reação imediata e visceral. Diga espartano e as pessoas imediatamente pensam em disciplina, coragem, sacrifício. Maratonas extremas são chamadas de corridas espartanas. Programas de treinamento intenso invocam o imaginário espartano. Times esportivos escolhem nomes e símbolos espartanos para comunicar dureza e determinação. Tudo isso mantém viva a memória, mesmo que de forma simplificada e muitas vezes superficial. Os túmulos dos guerreiros que caíram em Termópilas há tanto tempo desapareceram. O memorial que uma vez marcou o local foi destruído pelo tempo. Mas a verdadeira memória não precisa de marcadores físicos. Está gravada na consciência coletiva de civilizações que vieram depois, passada através de incontáveis gerações, em histórias, livros, filmes e agora meios digitais que os espartanos antigos nunca poderiam ter imaginado. E no final, talvez isso seja exatamente o tipo de imortalidade que guerreiros espartanos teriam apreciado. Não a imortalidade individual, não seus próprios nomes vivendo eternamente, mas a imortalidade da ideia que representavam. Eles não lutaram por glória pessoal. Lutaram porque era seu dever, porque Esparta exigia isso deles, porque não concebiam qualquer outra forma de existir. E através desse serviço abnegado a algo maior que eles mesmos, eles alcançaram uma forma de eternidade que nenhum rei ou conquistador poderia comprar. A história de Esparta nos ensina que o verdadeiro legado não é medido em territórios conquistados ou riquezas acumuladas. É medido nas ideias que você deixa para trás, nos exemplos que você estabelece, nos princípios pelos quais você está disposto a viver e morrer. Os espartanos, com todas as suas falhas e contradições, deixaram um exemplo de compromisso total que ainda tem poder de inspirar e desafiar. Enquanto houver pessoas lutando contra probabilidades impossíveis, enquanto houver aqueles que escolhem dever sobre conforto, sacrifício sobre segurança e princípio sobre conveniência, o espírito de Esparta viverá. Não nas pedras de ruínas antigas, mas nos corações daqueles que se recusam a desistir, que permanecem firmes diante da adversidade, que entendem que algumas coisas são mais importantes que a própria vida. Esta é a verdadeira imortalidade. Esta é a vitória final. Os espartanos morreram, mas Esparta vive para sempre. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. My soul
sacred ground. But my ghost still walks without a sound. Mountains bow when I took my stand. Now